Boa tarde. Estamos aqui começando mais um Educação de Classe. Esse programa é especial para os educadores de educação infantil, merendeiras, inspetores de aluno, professores, auxiliares de secretaria, zeladores, inspetores também de disciplina. Quem mais, Francisco? Esqueci de algum profissional da educação? Auxiliar de serviços gerais, pessoa que não pode faltar na escola. Porque a escola é um conjunto. Escola não é só professor, escola não é só funcionário. Escola só funciona se tiver esse conjunto todo e o principal, se tiver aluno, que é a nossa ferramenta de trabalho, né? Com certeza. Boa tarde, Franci. Boa tarde, Rose. A Franci hoje esteve lá na Saúde do Trabalhador e eu queria que ela estivesse informando para a gente como é que está funcionando isso, aonde fica, a da Prefeitura. Olha, fica na Rua Dom Pedro e o funcionamento da Saúde do Trabalhador é aquele funcionamento onde alguns dos nossos servidores, né, se sentem assim até constrangidos de comparecer, porque na realidade não é por causa do tratamento em si, mas pela dúvida, é porque aquela pessoa, para ela precisar da saúde do trabalhador, é porque ela já está adoentada. Então, se ela já está nesse estado, ela fica até realmente com receio de comparecer a esse setor. Mas eu tenho ido lá algumas vezes e posso te dizer, a burocracia ela acontece porque é uma exigência hoje do município relacionada ao atestado médico, a tudo mais que envolve realmente a saúde do trabalhador. Mas é um local onde o servidor tem que ir sem temor, porque ele precisa estabelecer contato com a saúde do trabalhador. E esse contato ele precisa ser feito a partir do momento que ele precisa estar respaldado por lei para estar podendo cuidar da sua saúde. Na verdade, França, nas primeiras reuniões que nós fizemos de negociação esse ano, nós levantamos para a Prefeitura a seguinte questão: a necessidade nesse setor de um assistente social, de um psicólogo. Por quê? Porque a pessoa, quando vai para ali, assim como você falou, ela já está debilitada, ela já está precisando de uma atenção especial. E nem sempre o médico tem tempo de dar essa atenção. Então, às vezes, fica um atendimento meio corrido, a pessoa, às vezes, sai de lá com dúvida e vai para o sindicato perguntar para a gente o que é para fazer, onde que é para entregar. Então, a gente sente que o serviço está precisando melhorar ali, né? Realmente, eu acho que o setor deveria funcionar com uma triagem mais humana. As meninas, claro, que trabalham lá, se esforçam, têm um tratamento até afetivo com as pessoas que estão chegando. Mas eu vejo a necessidade realmente de se fazer uma triagem. Por quê? Porque os casos não são iguais. Porque cada doença, para cada pessoa, ela tem um significado diferente. Então, a minha dor nunca vai ser igual à sua dor. Ela tem um sentido diferente, eu encaro isso de maneira diferente, então realmente eu preciso de um olhar humano. E esse olhar humano pode acontecer nessa triagem. Um pouco mais de cuidado, isso sim. E lembrando a todos que nós estamos usando cada vez mais esse serviço da saúde do servidor, porque com a carga horária excessiva de 40 horas, mais e mais pessoas têm ficado doentes, tanto nos centros de educação infantil quanto nas escolas, né? Mais merendeiras com problema de tendinite, com problema de coluna, várias educadoras de educação infantil com problema de coluna, professores com problema de voz, professores também com alguns até com distúrbios psicológicos, né, do estresse, de várias turmas seguidas. Tem gente trabalhando de manhã, de tarde, de noite para conseguir montar um salário razoável. Então, a gente tem usado muito esse setor, mas é preciso que ele realmente se adeque, né, para dar qualidade. Nós conversamos também, Franci, logo no início do semestre, nós fizemos um seminário no CEP sobre saúde do trabalhador, com o pessoal da Fiocruz. E uma das coisas interessantes também que a gente estava vendo é sobre a questão da prevenção. Como é que funciona? A prevenção, ela sempre é o fator positivo para qualquer setor, para todo funcionário. Inclusive, nós temos hoje a nossa luta das 30 horas devido à saúde. Porque nós já temos várias teses, inclusive pautadas e assinadas pela Fiocruz, dizendo da vida útil de um profissional hoje da educação. O exemplo que eu posso dar é o exemplo da merendeira cozinheira, que alguns anos atrás foi feito um estudo que a vida útil da merendeira dentro de uma cozinha era de 10 anos. Hoje, com um estudo mais recente, é assustador dizer que uma cozinheira consegue levar de 5 a 6 anos trabalhando na rotina daquela cozinha. Então, é difícil, sim. Nós precisamos tratar isso com um olhar bem especial. Porque
o servidor, ele está doente. O servidor administrativo, porque nós não chamamos, o CEP ele não diz servidor de apoio. Por que não diz servidor de apoio? Porque apoio é muleta. É alguma coisa para você se apoiar nele. Não, nós somos servidores administrativos. E o apoio, no nosso ver, ele tem um jeito meio pejorativo de nos descrever. É isso aí. Então, os servidores administrativos têm ficado mais doentes, inclusive, porque a carga horária é muito maior, né? 40 horas. E em serviço puxado, né, gente? Porque eu convido qualquer pessoa que acha que é bobeira, que acha que é futilidade, essa questão da redução da carga horária, a passar uma semana em qualquer escola ou creche de nossa cidade. Uma semana só. Tá? Mas fazendo o serviço daquelas pessoas. Exatamente. Não pode ir lá para passear, não. Tem que ficar 8 horas seguidas por dia dentro da cozinha, ou ficar 8 horas por dia subindo e descendo escada atrás de aluno o tempo todo, ou ficar lá carregando as criancinhas do berçário, né? Carregando 8, 9 crianças sozinho. Em relação a essa questão, gente, nós temos que estar muito atentos a isso, porque às vezes as pessoas ficam doentes e ficam com vergonha de estar doentes. Isso não existe. Qualquer pessoa que está doente, que está passando por um momento difícil de saúde, tem direito, sim, à licença, a tratamento médico, e isso tudo está previsto, não só no PCCS, mas no próprio Estatuto do Servidor, que são 2 leis, Francis, que muita gente que está entrando agora na Prefeitura nem conhece. Então, a gente solicita que todo mundo que entrou na Prefeitura esse ano, que ainda não teve acesso ao Estatuto do Funcionalismo e ao PCCS da Educação, que mande um e-mail para o CEP, www.ceppetrópolis@gmail.com. O e-mail não tem o www. www eu me enganei. Tá. O www é o do blog. Isso. O e-mail é ceppetrópolis@gmail.com. Nesse e-mail, você solicite uma cópia do PCCS e uma cópia do Estatuto. Porque se você não estiver ciente dos seus direitos, aí fica muito difícil usufruir. Porque o pessoal fica difícil para dar direito, não fica? Fica muito difícil. E o caso também, que é uma coisa que a gente só está passando, né, esse tipo de informação, são nossos funcionários readaptados. Porque a readaptação, ela não é uma readaptação porque aquela pessoa está querendo fugir da sua função. Porque ela é considerada, por muitos, uma forma de você fugir da sua função. Então, eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu sou uma funcionária administrativa readaptada. O que aconteceu com você, França, para você ser readaptada? Eu sou readaptada porque, quando eu entrei na prefeitura em 90, né, concursada, porque eu já trabalhava antes de contrato, então já tem mais de 25 anos isso, nós éramos aquele chamado bombril, né? 1001 utilidades. Então, na função de merendeira, não havia auxiliar de serviços gerais. Então, nós tínhamos que dar conta de toda a escola. Limpar, então, a cozinheira cozinhava, lavava banheiro, limpava chão, tudo junto? Limpava chão, lavava a caixa d'água, recebia merenda no portão, e com isso era fardo de 30 quilos de arroz nas costas, de feijão, porque, infelizmente, a entrega, quando o pessoal do carro estava com pressa, deixava no portão. Era bem difícil chegar alguém e deixar aquela merenda dentro da escola. Hoje está bem mais facilitado, mas ainda temos muitas dificuldades relacionadas a esse trabalho. Então, isso te acarretou uma doença? Isso me acarretou uma doença que se chama espondilioartrose anquilosante. É uma doença degenerativa na coluna que não tem cura. Eu preciso fazer fisioterapia constantemente. Então, é uma doença, realmente, eu tenho os braços e a parte da coluna, isso me gera inchaço, né, nos braços. Hoje eu já estou tendo necessidade, já tem alguns anos, né, que eu tenho necessidade de utilizar uma luva para reduzir esse inchaço, porque as dores são muito fortes. Então, hoje você me olha, porque a doença não está no meu rosto. Tá? A doença, você não vai olhar para mim e dizer, como acontece em muitos casos, que a pessoa chega e olha para você e diz assim, nossa, mas você não tem nada. Com certeza não. Você está de fingimento. Exato. Né? Você tem que trabalhar. Exato, tem que trabalhar. Muitas vezes as pessoas acham isso, né, que a doença do outro é pouco caso, é má vontade, a pessoa que não quer trabalhar.
Mas não entende. E médico também não fica dando atestado, nem licença para qualquer um. Quando o médico chega a dar um atestado para uma pessoa solicitando licença, é porque ele fez todo o acompanhamento, né? Com certeza. Esse médico, então, quando você acha que um médico age dessa maneira, ele estaria agindo de uma maneira muito antiética. Eu acho que nós precisamos até, inclusive, usar bastante a legislação nesse caso, porque se eu tenho um médico e que me trata há anos e eu confio, ele vai me dar um atestado ou até mesmo um papel para me sair dessa função, se eu chegar no setor e esse setor duvidar disso, ele não está duvidando dessa paciente aqui. Ele está duvidando daquele profissional que está do outro lado, daquele profissional que está cuidando. A gente tem recebido muita queixa também, que às vezes o médico da pessoa dá uma licença de 60 dias e chega lá na saúde do trabalhador, a licença é reduzida à metade. Então, a gente pede também que o setor tenha sensibilidade, né? Tem que ter junta médica. Junta médica não pode ser um médico só, tem que ter uma avaliação, né? Porque as pessoas, quando chegam ali, não estão de brincadeira, né? A gente tem que pensar, assim, que está havendo um desgaste físico dessas pessoas e que elas precisam de um tratamento muito mais humano. Vamos lembrando a todos que o nosso telefone é o 2231-5264, para quem quiser fazer perguntas sobre esse ou outro assunto. Hoje nós vamos tratar, em específico, dos nossos direitos e o que diz respeito às nossas funções nas escolas municipais e nas creches. Então, quem tiver pergunta, 2231-5264. No último bloco do programa, a gente vai estar respondendo as perguntas que aparecerem. Isso mesmo. E olha que nós temos também um caso bem grave, né? Que é a depressão. Hoje, nós do sindicato, quando atendemos um telefone, ou atendemos até um servidor, quando o servidor começa a falar, olha, eu esqueci o que eu estava falando, e quando vem essa frase, eu esqueci o que eu estava falando, vem o choro. Então, hoje, a sensibilidade, ela tem que chegar em primeiro lugar. Porque nós não temos só 1, 2 ou 3 casos, não. Anda crescendo muito esse fator, depressão. E a depressão, infelizmente, no nosso caso da educação, ela começa onde? É no assédio moral. E por isso até nós vamos ter um programa especial na semana que vem, tratando exclusivamente desse tema, assédio moral nas nossas relações de trabalho. Muita gente tem ficado doente por isso, sim, né? Porque se sente pressionado, é levado ao extremo, ao limite, e aí acaba desenvolvendo doença do pânico, depressão e outras doenças psicológicas, né? Que a medicina hoje avançou muito mais e consegue diagnosticar essas doenças, né? Tem vários tipos de depressão, não é tudo a mesma coisa, né? Tem tratamento, uma indicação correta e tem que seguir. E para ele dar certo, para esse tratamento dar certo, essa pessoa não pode se sentir coagida no seu ambiente de trabalho. Porque nem toda depressão ela é tratada com licença médica. Ela é tratada com medicamento e essa pessoa precisa estar no seu ambiente de trabalho. Porque também essa pessoa não pode se isolar. Muitos precisam manter contato, né? Com as crianças, com os colegas de trabalho, mas não um contato excessivo que vá desgastar, né? Então, quem faz essa avaliação, gente, é o médico. Não pode ter nenhum outro tipo de profissional que esteja induzindo a isso. Nós vamos estar agora passando para os nossos comerciais e voltamos logo para tratar dos nossos direitos.